Agora no anime nos foram reveladas as primeiras informações úteis sobre os pais do Makoto, da época em que eles ainda moravam neste mundo. Para aqueles que não se lembram ou sabem, um dos principais objetivos do Makoto é achar pistas sobre seus pais, sobre como eles viveram neste mundo e como que eles foram para o Japão. Afinal, o Makoto ainda quer voltar para sua casa. E depois de um bom tempo tendo chegado até este mundo, finalmente temos as primeiras informações, principalmente o lugar de onde eles vieram, que infelizmente já foi destruído pela invasão dos demônios, já que o reino de Elysium já caiu há um bom tempo. Mas mesmo com essa pouca informação, nós ainda temos algumas questões em mente. Por que eles mudaram de mundo? Como que eles viveram aqui? Por que eles chegaram ao ponto de vender um de seus filhos para sair deste mundo? Com isso em mente, eu vou contar para vocês tudo sobre os pais do Makoto, do seu passado ao seu presente e claro, qual que é a história de vida deles, que por acaso não é uma história muito legal, tem umas coisas bem erradas que acontecem que eu sinceramente não gostei muito, e por isso eu não gosto da mãe do Makoto. Mas com isso dito, deixa o gostei para me apoiar, se inscreva no canal para receber e assistir os próximos vídeos e comenta aqui embaixo se você já conhece a história deles ou se você está curioso ou não, porque olha, se você não conhece e conhecer a partir deste vídeo, se prepara porque não vai ser muito da hora. E claro, eu nem preciso dizer, mas este vídeo contém spoilers, obviamente, então assista por sua conta e risco. E agora vamos para o passado dos pais do Makoto. Vamos começar pelas suas vidas no mundo da deusa, onde, como já sabemos, eles viveram neste mundo há um bom tempo, na nação de Elysium, no caso, em uma das cidades satélites da nação de Elysium, que, claro, atualmente está arruinada por causa da invasão dos demônios. O pai de Makoto se chama Hayato Misumi atualmente, mas no passado tinha o nome de Kanarte Io e era um nobre do reino de Elysium. E inclusive, um dos generais demônios do exército demoníaco se chama Io, tendo o mesmo nome que o pai do Makoto. Obviamente, eu não estou falando que eles têm relações, na verdade, eu acho que não tem relação entre eles, já que nunca foi falado nada sobre isso até o momento. É apenas uma curiosidade bem interessante. Já a mãe do Makoto atualmente se chama Kasumi Misumi, mas no passado era chamada de Castorte, e era uma sacerdotisa de Elysium, sendo uma sacerdotisa de alto nível. Os dois eram considerados jovens muito promissores, que tinham, é claro, um grande futuro pela sua frente, sendo muito talentosos em ambas suas áreas e, claro, já mostravam um grande caminho para o futuro. Um dia, em uma cerimônia religiosa, os dois se conheceriam pela primeira vez e então se apaixonariam, o que acabaria resultando nos dois ficando noivos. E obviamente, como os dois eram jovens tão importantes para o futuro do reino e, claro, tão bem cotados, todos aceitaram tal matrimônio, sabendo que seria muito bom para o reino, afinal, dois super jovens promissores estavam fadados a ficarem juntos. Porém, nem tudo são as mil maravilhas, e a relação deles estava fadada a fracassar por causa de algumas coisas. Os humanos e os demônios já são inimigos de longa data, e um dia, um demônio que era um espião chegou na nação de Elysium, no caso na região onde os dois ficavam. Ele era um demônio muito proficiente em sedução e casos amorosos, sendo essa sua especialidade, e ele se aproximou de Kaz, com o intuito, é claro, de a seduzir. Ali ele começaria a bajular Kaz e começar o famoso papinho de quem dá em cima de casadas. E Kaz, que cresceu no templo como uma sacerdotisa e nunca teve o contato de outros homens além de Kanarte, acabou vacilando no meio disso. Kaz não sabia como interagir com homens, não tinha experiência nessa área, e o fato da sua religião odiar, abominar demônios, e este homem que está cortejando e, claro, manipulando ela meio com seus papinhos, é um demônio, fazia meio que parecer um amor proibido, algo que é errado, mas que é tão tentador, sabe? Aquilo que não pode acontecer, mas você quer tanto que aconteça. Assim, o demônio continua tentando, a enchendo de paixão e ardor, fazendo a cabeça dela e, claro, obviamente, a seduzindo. Esse demônio já era experiente com esse tipo de missão, ele já sabia como usar sua lábia e, claro, como seduzir uma garota, principalmente a Kaz, que obviamente não tinha nenhum contato com homens no templo, além do próprio Kanarte. E
e com isso ele convenceu ela a tentar o fruto proibido. Assim a Cass acabaria se apaixonando e amando esse demônio, chegando ao ponto onde ela passou a adorar esse demônio como se ele fosse a coisa mais importante e o tomaria como um amante secreto. Ela sabia perfeitamente que isso era imoral, que era um ato infiel para com seu noivo, mas mesmo sabendo de tudo isso, ela continuou com seu envolvimento, ela passou a gostar disso, mesmo sabendo que era errado, ela ainda queria e amava esse demônio. Ou seja, amigos, a mãe do Makoto foi infiel com o pai do Makoto quando eles eram noivos e infiel com a raça inimiga deles, onde os humanos e os demônios se matam há muito tempo, e ela, como uma sacerdotisa, seria a última pessoa que normalmente ficaria de complô com um. Mas isso é apenas porque ela gostava desse amor proibido, sabia que era errado, mas gostava da sensação de fazer o errado. E inclusive a Cass também sabia que o demônio estava tirando vantagem dela, porque sim, ele não amava ela, ele tinha uma missão que era seduzir ela e então levar isso a outras coisas. Ele estava apenas usando ela, mas ela sabia disso e continuava mesmo assim porque ela gostava disso. Porém, eventualmente, esse caso amoroso dela com o demônio foi descoberto pela sua família, já que, bom, seria impossível para essa garota que cresceu em um templo, sem nenhum contato com homens, esconder para sempre que tinha um amante, até porque ela só teve contato com 2 homens, o demônio e o seu noivo. Assim, os seus familiares descobririam sobre o caso e o seu noivado com Kanarte obviamente seria quebrado à força, já que basicamente ela arruinou tudo. Da mesma forma, o demônio foi preso e então executado bem na frente da Cass, como se para mostrar que as ações dela têm consequências, e claro, isso é o que um inimigo merece. Porém, além disso, antes de ser executado, o demônio simplesmente fez o que ele deveria fazer. Se ele já foi pego e não pode concluir sua missão, que pelo menos faça o máximo possível. O demônio revelaria vários detalhes íntimos da relação entre ele e Cass, detalhes privados sobre seus relacionamentos e, claro, tudo o que eles fizeram na frente de todos, já que ele teve uma execução pública. Então, no meio do público, ele falou sobre tudo que tinha para falar. Tudo isso, é claro, para arruinar ainda mais a imagem de Cass, que já estava ruim, que já estava manchada, que já estava horrível. E mesmo assim, a Cass ainda amou o demônio, mesmo depois de sua morte, para mostrar o quão fundo ela caiu por ele. Mesmo quando ele morreu e fez tudo isso, ela ainda amava ele. E claro, nesse tempo todo, Kanarte não apenas soube da traição, como também teve que escutar tudo isso que o demônio falou, sendo uma grande dor para o nosso grande homem. Onde inclusive tudo isso, toda essa situação, não apenas trouxe grande vergonha e má reputação para Cass, como também fez com que ela fosse banida do seu reino. Exatamente, ela que deu as mãos a um demônio e claro, sujou o nome do templo, foi banida da nação. Mas é aí que entra outra reviravolta, onde essa aqui é a reviravolta que eu acho mais, sinceramente, patética. Kanarte, mesmo que a Cass tenha o traído firmemente e o demônio tenha admitido tudo isso em público, ele ainda amava muito a Cass e ainda queria se casar com ela. Então sim, ele aceitou ser corno e falou: vamos nos casar novamente para Cass. Fazendo isso, Kanarte fugiria com Cass, aceitando todos os sacrifícios necessários para isso. No caso, o seu futuro promissor, a sua família e todas as perspectivas futuras que ele tinha trabalhado tanto para conseguir. Ele jogou fora toda a sua vida pela mulher que o traiu com um demônio. Por outro lado, embora a Cass tenha amado e adorado o demônio espião, ela ainda desejava pelo Kanarte também. Então meio que ela curtia os dois, sendo uma cara de pau. E no meio do seu arrependimento pelo que ela fez com ele, quando ele a pediu em casamento pela segunda vez, ela acabaria se apaixonando novamente por Kanarte. E meus amigos, aqui, é sério, isso me dói ver o quão trouxa esse cara foi. Obviamente, se eles não tivessem feito isso, o Makoto não teria nascido, mas ainda assim dói ver o quão trouxa esse cara foi. Com todo respeito a ele, mas se eu fosse o Makoto e um dia conseguisse voltar para o Japão, eu quebraria esse cara na porrada. Meu Deus, cara. Agora, embora os dois tivessem resolvido suas diferenças e ficado juntos novamente, a deusa inseto que estava assistindo essa situação não gostou nada disso, porque ela tinha outros planos para eles. Onde isso meio que deixa implícito que a deusa teve algo a ver com sua separação, provavelmente algo a ver
ver com o demônio chegando lá e separando os dois. Então, frustrada com a situação, a deusa apareceria diante do jovem casal e tentou os avisar do caminho que eles estavam prestes a seguir. Mas eles não escutaram a deusa e pediram a ela a oportunidade de sair deste mundo. Eles pediram para ela que ela os mandasse para um novo mundo. Afinal, neste mundo, eles não tinham mais um lugar para chamar de lar. Isso faria a deusa inseto ficar muito irritada com o fato dos dois não escutarem seus avisos e irem contra seus desejos. E assim, ela daria 12 provas para que eles completassem, e se eles conseguissem então o fazer, ela completaria os seus desejos e os mandaria para outro mundo. E aqui que entra a pegadinha. Para aqueles que não sabem, existem as 12 provas de Hércules ou Heracles, depende da mitologia que você está vendo, grega ou romana. Mas basicamente na mitologia, Heracles ou Hércules tiveram 12 provas dadas por Hera, onde eram 12 provas extremamente difíceis, com o intuito de serem impossíveis de passar. Porém, Hércules ou Heracles teria passado, e então ganhado um grande poder por causa disso. E aqui é basicamente uma prova inspirada nisso. A deusa passaria 12 provas que ela julgava serem impossíveis de se atender, para que os dois perdessem e, claro, não pudessem sair deste mundo. A deusa, é claro, pensou que seriam impossíveis para eles completarem, já que nenhum dos dois, nem Canarte e nem Cas, tinham talentos para combate. Ambos eram pessoas criadas com colheres de ouro, não tendo nenhuma característica única especial ou habilidades especiais. Porém, ambos não desistiram, e depois de vários altos e baixos, ao lado de várias e várias aventuras, ambos mudariam muito, chegando até mesmo no nível 300 e se tornando grandes aventureiros lendários e super poderosos. Exatamente, na época em que os pais Makoto estavam neste mundo, eles eram os aventureiros mais poderosos que tinham. Obviamente, isso foi há um bom tempo atrás, e hoje em dia existem outros aventureiros com níveis maiores, mas na época eles eram tipo os maiorais, eles eram aventureiros lendários. E tudo isso para completar as provas da deusa, onde Canarte e Cas conseguiriam passar. Eles sofreriam muito, teriam muitas dificuldades, mas eles conseguiram completar as 12 provas. Não tendo outra opção, já que a deusa deu sua palavra, ela aceitou os ajudar, mas ainda tentaria os persuadir para que eles ficassem em seu mundo, indo ao ponto de que ela pagaria qualquer coisa que aconteceu para que eles não sofressem as consequências de suas ações, até mesmo mostrar o quão sofridas seriam suas vidas na Terra caso os dois mudassem de mundo, ela mostrou. Mas a Cas rejeitou seus pedidos, dizendo que tudo isso que aconteceu foi sua culpa, e essa foi a decisão dela com base nestes resultados. E a ideia de mudar de mundo foi completamente de Cas, tá, amigos? Ela fez merda neste mundo e falou, ok, vamos mudar de mundo. E o Canarte, que já havia aberto mão de tudo que ele possuía por ela, apenas aceitou e concordou com isso sobre mudar de mundo. E essa cena nos mostra o quão importantes esses dois eram para os planos da deusa. Nós não sabemos quais eram os planos que ela tinha para eles, mas ela já deixou claro que tinha planos importantes para os dois, ao ponto de até mesmo envolver os demônios e tentar fortemente persuadir que eles não saíssem desse mundo. Agora, quais são esses planos? Infelizmente, nós não sabemos ainda. E bem, não conseguindo os convencer, a deusa permitiu que os dois passassem do seu mundo para a Terra. Porém, como a Terra não permite que as pessoas possuam bênçãos dos deuses, já que na Terra quase não existe poder mágico, é um planeta muito hostil comparado com o mundo da deusa, o máximo que ela pôde fazer foi dar uma proteção de 2 anos para os dois, junto do conhecimento necessário para entender a língua deste mundo, além de, claro, um sobrenome, Misumi, e acima disso, a deusa ordenou que um dia iria tirar deles uma de suas coisas mais preciosas que eles conquistassem neste mundo. E na realidade, a deusa não precisava disso, afinal, o trato foi que ela concederia os desejos caso eles passassem no teste, mas ela fez isso apenas para se vingar, para ser mesquinha, porque ela estava irritada com eles. E claro, como nós já sabemos, o preço foi um dos seus filhos. Mas agora, antes de falar sobre eles no mundo atual, vamos falar sobre quando foi que eles estiveram ativos neste outro mundo. Afinal, sabemos que Elysium caiu há 10 anos atrás, e a Eva, ao contar a história para o Makoto, fala sobre eles como se fossem apenas registros, como se ela realmente não soubesse quem eram eles pessoalmente, mas viu em registros que agora estão destruídos. Se lembrem, meus amigos, que no começo da história é dito que a deusa esteve inativa
dormindo por muito tempo. Eu não lembro agora se foi dezenas de anos ou um século ou mais de um século, mas a deusa ficou inativa sem mostrar sinal algum de ajudar os humanos por muito e muito tempo, onde durante o tempo em que ela estava dormindo, os demônios começaram a fazer sua invasão, onde os demônios começaram a invadir apenas porque a deusa estava dormindo, porque se ela estivesse acordada, ela atrapalharia os planos deles. E tendo em mente que na história do Canart e da Cass, a deusa estava ativa e foi muito ativa para tentar fazer com que eles ficassem no seu mundo, podemos falar facilmente que, bom, eles estiveram ativos neste outro mundo há dezenas de anos atrás ou há centenas de anos atrás, depende de quando que a deusa começou a dormir, o que não é especificado. Sabemos que ela passou muito tempo dormindo, mas nunca foi especificado quanto tempo exato, se eu não estou enganado. Mas sim, basicamente, eles não estavam neste mundo 10 anos atrás, como alguns podem pensar pela história da Eva. Eles estiveram neste mundo há muito tempo atrás. E isso também é explicado pelo que o Ruth falou. Se lembram que o Ruth falou que o marido dele, que era do Japão moderno, veio para este mundo há 1000 anos atrás e que as linhas do tempo dos mundos são diferentes? Eles que eram de centenas de anos atrás ou dezenas de anos atrás foram para o Japão moderno, da mesma forma que um cara do Japão moderno foi para 1000 anos atrás. Então sim, eles não eram tão novos neste mundo. Nos dias atuais do mundo da deusa, os pais do Makoto são apenas registros agora destruídos pela guerra contra os demônios. E claro, depois disso, eles iriam para o Japão e começariam sua vida lá. Eles passariam por momentos difíceis, mas graças à proteção da deusa, eles conseguiriam perseverar e construir sua vida. Nos 2 anos que eles tiveram com a proteção da deusa, eles tiveram seus 3 filhos, a irmã mais velha, Makoto e a mais nova. Durante esse tempo, Canart se tornaria um escritor, escrevendo histórias de fantasia baseados em suas aventuras no outro mundo. E sabendo que eventualmente um dia a deusa iria pegar suas crianças, elas fizeram questão de treinar todos os seus filhos para serem autossuficientes e que pudessem se proteger desde crianças, por isso que todos eles sempre praticaram alguma arte marcial ou algum esporte, por exemplo, o Makoto com arco e flecha. E inclusive, quando o Makoto foi pego pela deusa, a mãe dele e o pai dele não falaram para as pessoas que aconteceu algo com ele, que eles foram para outro mundo ou que ele morreu. Eles falaram que o Makoto foi estudar no exterior, mentindo para todo mundo, especialmente para suas irmãs, mesmo sabendo que ele normalmente nunca voltaria para o Japão e que essa mentira uma hora teria que mudar para outra mentira. Mas, surpreendentemente, mesmo que eles tenham vendido um de seus filhos para sair daquele mundo, eles ainda se sentem tristes por ter um de seus filhos tirado deles. E bom, meus amigos, se você está revoltado depois de assistir este vídeo, eu entendo completamente. Afinal, essa história dos pais do Makoto é sinceramente horrível. É o tipo de história de fundo que normalmente não é aceita. Nós estamos acostumados com histórias onde o pai do protagonista era um herói, onde de fato eles foram aventureiros lendários, mas isso não vem ao caso. Nós estamos acostumados com histórias de ou o pai abandonou, ou o pai era muito forte, OP, super poderoso, e não acostumados com a história de que o pai era um corno e a mãe traiu com um demônio. É entendível que vocês fiquem bem chateados ao saberem dessa história, principalmente porque muita gente da fandom não levou isso de bom tom. Quando você para pra ler o que as pessoas acham sobre essa história dos pais do Makoto, muita gente fica revoltada e irritada pelo autor ter escolhido este caminho. Eu sinceramente fico meio desapontado porque não é o tipo de história que eu gosto, é uma história bem chatinha, mas que o autor resolveu fazer isso, então eu não tenho mais o que falar sobre. E inclusive existe a teoria de que por causa disso, muitas pessoas pensam que o Makoto é o filho de um demônio, mas não, meus amigos, vamos deixar uma coisa bem clara. Ela teve o caso com o demônio, ele morreu, ela foi exilada, eles se tornaram aventureiros e então foram para outro mundo, onde quando eles foram para a Terra, eles fizeram 3 filhos. No caso, os 3 filhos são filhos do Canart. E se algum dos filhos fosse filho do demônio, por alguma coincidência do destino, seria a irmã mais velha, já que o Makoto é o irmão do meio. Não tem como o Makoto ser filho do demônio e a irmã mais velha dele ser filha do Canart. Então, não. O Makoto não é filho do demônio e as 3 crianças são filhas do Canart. Mas é isso, meus amigos. Comentem aí embaixo o que vocês acharam sobre essa história, se gostaram, se não gostaram, se pra você tanto faz ou o que mais. Comenta aí e vamos engajar este vídeo. Se curtiu o vídeo, deixa o gostei para me apoiar e, claro, ajudar o meu canal. E se inscreva aqui se você não for inscrito ainda, para receber e assistir os próximos vídeos que eu sei que você vai gostar deles. Agora, eu fui.